Sempre fui apaixonada pelo patchwork, mas o quilting era a minha grande frustração. Já comprei cursos, livros, pezinho com mola, sem mola e nada de conseguir fazer. No final de 2019, conheci essa técnica do straight quilting. É uma técnica maravilhosa onde a Bia nos ensina a fazer o quilting de maneira simples e de forma que a gente é capaz de fazer. Fui capaz de quiltar uma colcha de solteiro sozinha e estou muito feliz. Sou Maria Rezende, costurei muito sob medida durante mais ou menos 50 anos, sempre gostei do artesanato, mas eu não tinha tempo para me dedicar e quando foi em 2019 eu fiz um curso de patchwork, mas não fiz o quilt, né? Eu comprei o pezinho para fazer, era o quilt livre, mas eu não consegui não. Deixei, fui passando com muita vontade. Às vezes eu fazia o patchwork, só fazia o quilt assim reto, né? E não fazia. E um dia eu achei a Bia e falei assim, acho que desse jeito eu vou conseguir. Estou adorando, estou gostando muito. Que eu sempre achei muito lindo e pensava que eu não ia conseguir fazer. E a primeiro foi a cestinha, né? Que foi a técnica do Crazy. Muito bom, gostei demais. E esta foi a minha primeira peça com as plumas, que fiquei muito emocionada de ter feito, porque tão pouco tempo, né, a gente conseguiu fazer essa peça, né, já desse jeito, que eu achava quando eu via as pessoas mostrando que era a primeira peça e daquele jeito, eu falei, como é que consegue, né? Então, graças a Deus, estou conseguindo. Nunca pensei que eu ia conseguir quiltar na máquina doméstica tão rápido assim. Sempre quis entrar no curso da Bia, porque eu toda a vida achei maravilhoso o trabalho dela. Era uma pessoa magnífica, tem um dom de ensinar, então para mim está sendo uma terapia, um estudo, uma coisa que eu jamais pensei em conseguir em menos de 2 meses. Está sendo maravilhoso, uma experiência ímpar na minha vida. Estou muito, muito, muito grata com a Bia por isso. Porque jamais pensei, nem por sonho, pensei que eu ia fazer plumas maravilhosas. Né? É a gente se doando, a gente consegue. E é uma honra muito grande fazer parte desse curso. Eu não sabia colocar viés e eu quero mostrar a minha peça com muito orgulho. Então, essa aqui, ó, foi a técnica que a Bia nos ensinou, o straight quilting. Essa aqui, ó, foi a técnica Crazy. Cerejinha do bolo, o viés, que eu também não sabia. E consegui colocar, olha meu viés aí, ainda com costurinha invisível aqui atrás, que também era desconhecida para mim. Estou muito feliz. E esse aqui é a minha cestinha. Olha que delicadeza essa peça, gente. Boa tarde, gurias. Eu sou a Selma. Estou começando agora no quilt. Era um sonho meu fazer, eu vi, pensava que não era possível fazer com a máquina doméstica e a Bia veio e nos mostrou que é possível sim. Não tem dificuldade, a gente se colocar à disposição de aprender, a gente consegue. Então, aqui nas minhas peças eu utilizei essa técnica Crazy, né, que foi dada para nós como desafio, a minha cestinha, que eu amei muito, o caminho sinuoso, e aqui o meu. Eu adorei muito a minha toalhinha e consegui, gente, estou muito feliz, é uma alegria imensa de ter conseguido fazer a minha primeira peça, poder dizer, essa é a minha primeira peça que fiz e estou muito orgulhosa dela. E aqui nas laterais eu fiz também o caminho sinuoso também, junto com essa técnica Crazy, o caminho sinuoso, e aqui o meu quilt fácil, que é muito fácil mesmo. Boa tarde, Bia Abdala. Meu nome é Laime. Estou muito feliz de participar desse curso. Minha vida de patchwork começou em 2009 para 2010, lá no Rio de Janeiro, quando eu fiz um curso de 3 meses. E
vim fazendo alguma coisa, praticando aqui e acolá, e me apaixonei pela costura criativa, principalmente pelos trabalhos da Bia Abdala, do YouTube. Aquilo que a Bia falou é verdade, a gente se frustra por não conseguir finalizar o nosso trabalho completamente, né? Fiquei animadíssima. Olá, meninas! Sejam bem-vindas à nossa segunda aula aqui da semana do Quilting Fácil. Dá para ver que nós vamos ter um monte de assunto para falar hoje por aqui, né? Um monte de assunto. Hoje é o dia da gente colocar a mão na massa, ou melhor, a mão nos nossos tecidos e começar a preparar o início da nossa primeira peça quiltada. Quem aqui tá animada? Quem aqui tá animada? Me conta aí quem tá animada para começar. Calma, tem um bichinho aqui. Quem aqui tá animada? Quem aqui nunca cortou um tecido antes? Porque hoje nós vamos falar sobre corte de tecido. Nós estamos fazendo uma jornada aqui. Ontem, na aula 1 aqui da semana do Quilting Fácil, a gente falou sobre combinação de cores e estampas. Te dei uma aula fenomenal. A gente passou primeiro uma aula com a artista plástica Flávia Brandi, falando um pouco sobre círculo cromático, para você ter uma noção de como você pode usar o círculo cromático, aquele que você compra em papelaria, ou baixa aí um modelinho de círculo cromático pela internet para aprender a combinar os seus tecidos. E depois eu falei muito sobre como você pode começar a mesclar cores e estampas, perder de vez esse medo de combinar tecidos, né? E hoje a gente vai falar sobre corte de tecido, como que você vai usar corretamente cortador circular, régua e base de corte, independente do tipo de cortador que você tiver, do tipo de base de corte que você tiver, independente do tipo de régua que você tiver. Eu vou te ensinar como usar este material, que é um facilitador para o patchwork e para a costura criativa. E caso você não tenha base de corte, régua e cortador circular, vou te ensinar como cortar os seus tecidos de forma correta, usando a sua tesoura e a sua fita métrica. E a minha fita métrica criou perninha, eu não sei, eu tenho várias fitas métricas, mas criaram perninhas e não achei nenhuma aqui agora. Tava tudo separadinho aqui, mas não tem nenhuma fita métrica aqui, mas fita métrica todo mundo deve ter, né? Se você quer começar na costura, o mínimo que você precisa ter é uma boa tesoura de corte e uma fita métrica. Então nós vamos falar tudo sobre hoje. Mas antes, vocês sabem que eu tenho cola, né? Tenho cola porque senão eu acabo me perdendo e esqueço de falar coisas importantes aqui para vocês. Hoje eu vou te ensinar na prática como fazer o corte da maneira correta. Mas, como eu disse, se você não tiver base de corte, não tiver cortador circular ou tiver medo de usar, hoje vai ser o dia para você perder esse medo. E se você não tiver, hoje vai ser o dia de você entender como que isso facilita a tua vida no dia a dia, para no futuro, quando você quiser investir em você mesma, você ter a opção, se você quer ou não investir numa base de corte, numa régua e num cortador circular. É um bom investimento, mas essa decisão tem que ser sua. Tem gente que não consegue se adaptar com essas ferramentas, então acaba fazendo só na tesoura, mas sim tem como você fazer cortes precisos a ponto de conseguir montar uma peça toda certinha ali, toda prontinha. Essa daqui é uma manta que eu estou quiltando, maravilhosa, e ela é toda feita de retalhos de tecido. Então tem como você fazer todos esses aqui são vários quadradinhos branquinhos e vários quadradinhos coloridinhos, não é um tecido inteiro, são vários quadradinhos branquinhos. E é uma colcha grande, é uma colcha de solteiro, mas eu já estou modificando porque minha filha gostou e ela quer que eu aumente para ser uma colcha de casal. Deixa eu ficar em pé aqui para vocês verem. Não vai dar para ver ela inteira, mas ela é uma colcha grande. Ó, toda ela cheia de quadradinhos. Já tá com o sanduíche completo, eu já tô fazendo, já comecei o quilting. E ela é toda feita de retalhos de tecido. Ou seja, quadradinhos bem pequenininhos podem virar uma peça grande. Legal, né? Quem aqui já fez peças grandes? Me contem aqui nos comentários.
Quem de vocês já fez peças grandes? Deixa eu tirar um pouquinho. Já mostrei aqui a base de corte e o cortador circular. Deixa eu pôr. Ó, deixa eu guardar no lugar deles, né? Senão eu acabo me perdendo aqui. Tem um monte de coisa aqui em cima para eu mostrar para vocês. Senão eu acabo me esbarrando nas coisas aqui e acabo não conseguindo mostrar o que tem que ser mostrado, né? Quem aqui tem medo de usar o cortador circular? O cortador circular, ele é tipo se fosse um fatiador de pizza, só que com uma lâmina estilo se fosse um estilete. Ela é bem afiada, então a gente tem que usar da maneira correta, não só para não estragar o tecido, mas também para não se machucar, né? Porque pode acontecer, caso você não use corretamente, você pode se cortar com ele também. Pode, se você deixar aí a mão, não querendo assustar ninguém, mas se você deixar o teu material, tesoura, o cortador circular, à mão de criança, pode dar um acidente. Então é bom você ter essa noção antes mesmo de você começar a utilizar esse tipo de material, porque daí você já sabe que o lugar dele tem que ser lugar bem guardadinho, não pode ficar perto de criança, não pode ficar ali dando bobeira, né? Também vou ensinar todas as funções básicas da máquina de costura hoje, porque eu sei que tem bastante iniciante aqui. Tem gente que nunca costurou na máquina de costura. Tem uma máquina de costura, mas nunca costurou. Então eu vou dar uma aula básica para vocês de como passar linha, de como colocar linha na bobina, de como ajustar a tensão da tua máquina. Tudo isso é um básico, porque na aula de amanhã a gente vai costurar de fato. Hoje a gente vai preparar nossos tecidos e ajustar nossa máquina. E amanhã nós vamos costurar de fato, começar a fazer essa nossa peça linda. E eu garanto que ao término aqui da semana você vai estar com a tua peça finalizada e quiltada. Como que foi a tua experiência em separar os tecidos? Você teve muita dificuldade ou a aula de ontem ajudou bastante vocês? Hoje nós vamos dar os primeiros, os segundos, os terceiros passos, nós vamos falar tudo que a gente precisa, etapa por etapa, para a gente conseguir fazer uma peça de forma fácil, né? Então, olha só, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Aqui você vai aprender tudo sobre patchwork, costura criativa e quilting de forma fácil. E eu vou te mostrar que qualquer pessoa é capaz de fazer peças lindas com qualquer máquina de costura. Independente se a sua máquina é uma máquina doméstica ou uma máquina industrial, independente se a sua máquina é uma máquina nova ou antiga, ou se ela é uma máquina mecânica ou eletrônica. Se você tem uma máquina de costura, você já tem tudo para fazer essa técnica de straight quilting. A técnica que eu desenvolvi para facilitar a vida de todo mundo. Eu não acredito que eu esqueci de trazer uma aguinha de novo aqui para mim. Não acredito. Mas antes de tudo, me conta aqui quem é nova por aqui. Quem estava na aula de ontem ou quem é nova por aqui? Só apareceu hoje. Caiu de paraquedas aqui. Comenta aqui. Eu. Quero saber quem são as novatas. Quero dar os parabéns por você ter tomado essa decisão e parabéns por estar aqui fazendo isso por você, né? Conseguindo transformar a sua vida com costura. Se você ainda não transformou, saiba que aqui você vai ter uma transformação incrível. Eu costumo dizer que o quilting transforma, e de fato ele transforma não só nossas peças, mas também a nossa vida. E para quem é bem novata, chegou agora, não sabe o que é quilting, eu sempre falo, né, de costura criativa, patchwork, e quilting trouxe umas pecinhas aqui para atualizar quem está caindo de paraquedas aqui. Costura criativa são essas peças utilitárias, que a gente faz com pedacinhos de tecido, independente de dar um formato. Então, mesmo quando eu estou usando tecidos, que nem essa daqui que eu fiz toda de retalhos, eu tinha isso daqui que era das minhas filhas, quando elas eram pequenininhas, só que já estava todo manchado, todo estragado, eu acho que era de um nylon, não sei o que era a peça original. Eu desmanchei, peguei a estrutura e falei, vou fazer uma pecinha de tecido para mim. Já aproveitei e fiz uma segunda capinha do meu fichário. Quem viu ontem eu mostrei essa capinha aqui do fichário, mas eu tenho também uma outra capinha que combina com esse joguinho aqui. E eu tenho também, tava por aqui, cadê? Tava por aqui, será que tá aqui atrás? Calma lá, deixa eu ver.
Gente, tem tanta coisa aqui para mostrar para vocês que eu soterrei aqui, não sei onde tá. Mas eu tenho também um porta-fiapos que ficam, esse daqui fica aqui na minha bancada. O meu fichário com o meu estojinho ali, que tem minhas canetinhas, meus lápis. Esse fichário aqui é um fichário que eu uso para fazer os meus desenhos de quilting, então eu gosto de deixar os desenhos de quilting ali. Então aqui tem bastante canetinha, lápis, que é como eu uso para me inspirar. E aqui normalmente eu deixo tudo que eu estou usando no dia a dia ali na peça que eu estou confeccionando. Então se eu estou confeccionando alguma coisa que vai ter alguma coisa feita à mão, algum detalhe, algum botãozinho, eu já deixo tudo separadinho naquele estojinho ali para organizar, facilitar ali a rotina mesmo, né? Então essas peças que são peças utilitárias, carteira, necessaire, bolsa, isso são peças de costura criativa. Essas peças que formam um desenho, que a gente pega retalhinho de tecido e forma um desenho, elas são peças de patchwork. As peças de patchwork podem se transformar em peças de costura criativa. Então, eu posso transformar isso daqui numa frente de bolsa, eu posso transformar isso daqui, fazer vários blocos e transformar numa colcha, ou igual aquela que eu mostrei com os quadradinhos de tecido, eu formei um desenho com os quadradinhos de tecido e transformei numa colcha. Então, é uma peça de costura criativa, porque ela é uma colcha. Ela é uma peça que tem patchwork, porque ela tem lá a junção dos retalhinhos de tecido, e ela tem o quilting. E o quilting são essas costuras aqui, ó. Essas costuras que a gente faz e forma um desenho com ela. Então, primeiro a gente determinou o que a gente vai fazer, coloca ali uma camada de tecido, uma camada de manta e uma outra camada de tecido do outro lado, e daí faz o quilting. Eu costumo dizer que o quilting ele tem vida própria, porque você pode pegar um simples pedaço de tecido e transformar numa peça com quilting. Você pode pegar uma peça de patchwork e fazer um quilting para dar um acabamento mais bonito. Então o quilting ele consegue andar sozinho, ele não precisa estar numa peça de costura criativa, ele não precisa fazer parte de um patchwork, ele pode ser só num simples tecido e fica lindo. Bom, lá na nossa primeira aula, já deixa eu deixar avisado, né? Caso você não tenha assistido a nossa primeira aula, não tem problema, tá? Você primeiro assiste essa aula aqui, depois você volta lá e assiste a aula de ontem. Mas antes de você sair cortando os teus tecidos, eu quero que você assista a aula 1. Caso você não tenha assistido a aula 1, volte depois e assista a aula 1, porque nela eu ensinei como você pode se libertar e conseguir ter a habilidade de combinar tecidos e estampas sem medo. Dei todas as dicas que eu gosto de aplicar nas minhas peças para conseguir fazer um acabamento bonito e fazer uma peça harmoniosa com os meus retalhos de tecido. Então, a aula está lá disponível para você, depois você pode voltar a assistir, e ela é um ponto muito importante, então não pule nenhuma etapa dessa jornada. Se você chegou agora, tudo bem, assiste essa aula aqui com a gente, depois você volta e assiste a aula 1, e amanhã você se programa para estar aqui na aula 3, tá bom? Olha, eu sei que muitas mulheres já estavam cansadas de se sentirem inseguras, de ficarem ali com aquela sensação de que estão paradas no tempo, como se não estivessem fazendo nada, tivessem perdido a própria essência. A gente comentou um pouquinho sobre essas multifunções que a mulher adquiriu ao longo que a maioria das mulheres adquire, né, ao longo da vida dela. Cuidar de casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, cuidar do almoço, da roupa de todo mundo. Muitas ainda trabalham e a gente tem mil coisas, né? A gente faz mil coisas e muitas vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida passou e a gente não fez quase nada pela gente, porque a gente passa a vida fazendo coisas pelos outros. Então tem muitas mulheres que chegam até mim dizendo: ai, eu nunca fiz nada por mim, eu sempre quis aprender, mas eu nunca tive tempo, ou eu quero aprender, mas eu não tenho tempo. A gente tem tempo para tudo, a gente só não consegue resolver na vida, na minha filosofia aqui de vida, a gente só não tem solução para a morte. Isso a gente não consegue mudar. Mas no resto, a gente pode mudar sempre. Então vamos mudar esse jogo aí, porque a gente não pode perder a nossa essência. Se a gente quer fazer peças bonitas, a gente tem que dar o primeiro passo.
Na aula de ontem eu falei uma frase que eu gosto muito, que é: nada muda se você não mudar. E é exatamente isso que eu levo como lema da vida. Inclusive, essa frase ela veio de uma camiseta que eu tinha. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz intercâmbio, fui morar nos Estados Unidos e eu tinha uma camiseta que tinha essa frase. E desde então eu sempre uso. Pena que eu não tenho nenhuma foto com essa camiseta, mas eu tinha essa camiseta. E eu acho uma frase incrível, porque realmente, como que a gente quer ter grandes mudanças na nossa vida se a gente sempre faz a mesma coisa? Se a gente quer alguma mudança para a nossa vida, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Olha, você viu que costura criativa pode sim melhorar muito a nossa autoestima. A gente viu isso, vocês ouviram isso nos depoimentos das minhas alunas na aula 1. Ao longo dessa aula hoje também eu vou mostrar algumas alunas minhas falando a transformação que a costura criativa, que o quilting, que o patchwork fez na vida delas, porque vocês podem também fazer essa transformação na sua vida. Eu falei muito da alegria, da sensação que a gente tem quando a gente consegue pegar os nossos retalhos de tecido e transformar em peça. Mostrei essa peça aqui que foi feita com retalhos e mostrei que ela é uma peça exclusiva, feita, pensada no meu fichário, então feita sob medida para o meu fichário, e expliquei para vocês como que peças exclusivas podem ser valorizadas. Aqui é uma outra peça que eu amo, feita com retalhinhos de tecido. Aqui são aqueles tecidinhos, porque eu sempre falo, né? Retalho gera retalho. E quanto mais a gente trabalha com patchwork, fazendo peças, criando esses blocos de estrelas, essas mantas, a gente vai refilando, e de novo, quem é novata, que refilar significa cortar o tecido, deixar o tecido retinho ali, a gente vai deixando ele no ângulo que a gente precisa. Toda vez que a gente vai fazendo, refilando, vai sobrando pedacinho de tecido. Aqui, até os bem minúsculos, eu transformo em peças. Canso de fazer trabalhos com peças de retalhos bem pequenininhos. Ó, a gente pode criar cenários com retalhos pequenos, detalhes pequenininhos. Ó, cada pedacinho aqui que talvez fosse para o lixo, vira uma árvorezinha, vira uma janelinha, vira uma chaminé, vira um matinho. Outras técnicas que a gente pode fazer de patchwork com retalhos pequenos que muitas pessoas jogam no lixo. A gente pode fazer peças que aquilo vai ser uma peça única, se transformar numa peça que pode virar uma outra peça, uma frente de bolsa. Painéis, eu falei que a gente pode muito fazer com costura criativa, painéis decorativos com cenas, a gente pode replicar paisagens, a gente pode fazer fuxicos minúsculozinhos e transformar em florzinhas e pôr em detalhes em alguma peça nossa. E olhem essa peça aqui. Vamos ver se vocês reconhecem. Ai, calma que aqui só tem uma mão, então uma mão e meia é difícil de pegar. Mas deem uma olhada neste casal aqui da foto, que não é foto, isso daqui é tecido, tá? Cada detalhe. E sim, sou eu, sou eu e meu marido no nosso casamento. E cada pedacinho aqui é feito com tecido e quilting, cada detalhezinho dessa peça. Hoje meu marido já está com a barba toda grisalha. Agora me diga, quanto você acha que vale um trabalho como esse? Como que vocês podem ousar dizer que ninguém valoriza artesanato? Se você chegar com uma peça desta daqui, feita por uma cliente sua, isso daqui é uma verdadeira obra de arte, gente. Então, artesanato, as pessoas só não valorizam o artesanato quando o artesanato é mal feito. Porque quando o artesanato é bem pensado, bem programado, quando o capricho está ali em cada detalhe, que nem nessa peça aqui. Olha cada detalhe que eu pensei para fazer os bolsinhos, para fazer a combinaçãozinha dos retalhos, o próprio botãozinho, que eu pus um botãozinho transparente, para ser discreto na peça e não chamar mais atenção do que todo o resto. Isso são detalhes que valorizam sim as nossas peças. Uma peça bem feita, uma peça bem acabada, ela é muito valorizada e ela alegra, ela dá brilho nos olhos de quem vê e de quem faz também. Então a gente aumenta a nossa autoestima, a gente se sente mais feliz,
A gente sente prazer, a gente sente um preenchimento. E sim, a gente consegue fazer uma renda extra quando a gente faz um trabalho bem acabado, bem feito. Então, se você ainda não sabe fazer uma peça com um bom acabamento, uma peça bem detalhada, você está no lugar certo, porque aqui comigo você vai aprender tudo isso. Na aula 1 foi o primeiro passo dessa transformação. A gente começou lá com a combinação de cores, porque como eu sempre falo, a primeira coisa, quando a gente está falando em construir uma peça de artesanato, a gente tem que começar escolhendo os tecidos. O primeiro passo. A gente tem lá a ideia da peça que a gente quer fazer, mas o primeiro passo para começar essa construção é a escolha dos tecidos, que a gente falou bastante sobre isso, foi o tema da nossa aula 1. E uma das mensagens que eu recebi logo depois da aula 1 foi a seguinte, me marcou bastante. Estou com o cabelo aqui me incomodando, calma lá, deixa eu ver, acho que está preso em mim, eu estou achando que está solto. Uma das mensagens que me mandaram, eu recebi vários recadinhos, me mandaram no meu direct no Instagram, me mandaram na minha página do Facebook, me mandaram no grupo, a gente abriu um grupo das interessadas, me mandaram por lá também, e um dos recadinhos que me mandaram foi: Bia, eu nunca tinha me sentido capaz até agora. E olha, essa parte do até agora foi a parte que mais me arrepiou, que mais me deixou assim feliz em ler. Por quê? Porque quando uma pessoa diz eu nunca tinha me sentido capaz até agora, ela está dando um comando para a mente dela de que daqui para frente ela é capaz. Ela podia até não se sentir capaz, mas agora ela já está se sentindo. Isso me deixa muito orgulhosa. Significa que ela não desistiu. Significa que ela ainda está tentando. E eu sempre falo, enquanto a gente está vivo, enquanto a gente respira ainda, a gente tem condições de mudar a nossa realidade. A gente pode fazer qualquer coisa, a gente tem condições de mudar a nossa história. A gente já está na metade do caminho. Quando a gente decide que a gente vai dar essa virada de chave, a gente já está na metade do caminho já. Quem aqui está decidida a mudar o jogo, gente? Eu quero que vocês escrevam para mim, eu quero que vocês se comprometam. Quando a gente escreve, a gente está se comprometendo. Vocês não estão se comprometendo comigo, vocês estão se comprometendo com vocês. Quem aqui quer essa mudança para a sua vida? Quem aqui sonha em fazer peças bonitas como essas? Quem aqui sonha em fazer peças com os retalhos que já tem em casa? Porque eu tenho certeza que muitas de vocês têm muitos tecidos em casa e acham que não tem suficiente. Estão aí achando que precisam comprar mais. Ai, ai, ai. Olha, como eu sei que tem novata por aqui, tem as que caíram de paraquedas aqui, ainda não assistiram a aula 1, não conhecem nada da minha história, deixa eu primeiro começar me apresentando. Eu sou a Bia Abdala, sou professora de patchwork, de costura criativa e eu criei uma técnica nova para fazer o quilting. As que estão novatas por aqui, mas já ouviram falar de quilting, sabem que a forma tradicional de fazer o quilting é usando um pezinho próprio para fazer o quilting. Só que esse pezinho, você tem que ter coordenação motora. Além de ter o pezinho, você tem que ter bastante coordenação motora, porque ele deixa os movimentos livres. O que é isso? Você vai pegar a sua máquina de costura e vai abaixar os dentinhos. Os dentinhos da máquina, eles são os responsáveis por fazer a tração do seu tecido. Deixa eu ver se essa máquina tá ligada. Tá ligada. Deixa eu trazer ela um pouquinho para cá e mudar um pouquinho a posição. Por que ela não tá vindo? Vamos lá. Só um pouquinho que ela tá presa aqui, o fio dela. Meu pezinho dali, ó. Deixa eu virar um pouquinho vocês aqui, só para vocês terem uma noção. Vamos lá, que agora o meu computador, minha cola tá aqui, ó. Esse daqui é o pezinho normal da máquina. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Esse daqui é o pezinho normal da máquina, da minha máquina aqui. É um pezinho de costura reta, não é o pezinho de quilting livre. O pezinho de quilting livre, que eu nem tô com ele aqui, tá guardado ali, porque eu não uso ele. Quando você usa o pezinho de quilting livre, você troca com a
ferramentinha com a chave de fenda, você vai trocar toda essa haste aqui, vai colocar o pezinho de quilting livre e você tem que abaixar os dentinhos. Ó, acabei de abaixar os dentinhos da minha máquina. Os dentinhos são essas garrinhas que puxam o tecido. Eu quero que vocês notem aqui, ó. Vou pôr até um tecido aqui, um tecido meu mesmo, não tem problema, porque não vai costurar nada, porque quando eu estou com o meu pezinho de máquina normal e estou com os dentinhos abaixados, a minha agulha tá sem linha, tá? Porque eu não vou costurar em cima do meu tecido, bonitinho, né? Mas a minha agulha fica subindo, ó, tô pisando no meu acelerador aqui, e a minha agulha fica subindo e descendo, e o tecido não sai do lugar. Porém, se eu deixo o meu pezinho ali do jeito que tem que estar, com os dentinhos puxando, olha que eu não tô segurando, tá, ó. Mas o meu tecido começa a sair do lugar, vocês estão vendo? Eu tô sem linha, né? Porque eu não vou costurar em cima do meu tecido. Mas olha, o meu tecido, ele vai ser puxado, ó, que tá bem no comecinho, tá? Baixei meu pezinho aqui, ó, e vou costurar sem linha, só para vocês verem. Ó, o meu tecido vai indo lá para trás. Porque eu tô com os dentinhos estão puxando ele para trás. Se eu mexo nos meus dentinhos, a hora que eu acelero, meu tecido não sai do lugar. Por que que isso acontece? Porque os dentinhos da máquina, eles foram desenvolvidos para fazer a tração e puxar o tecido. Deixa eu voltar vocês para cá, uma posição onde eu não tenho que ficar tão encolhida. Os dentinhos servem para puxar o nosso tecido e para a gente conseguir fazer a costura. No quilting livre, a gente abaixa os dentinhos porque a agulha a agulha continua sendo firme ali, mas o movimento fica livre porque não tem os dentinhos, então você consegue fazer para qualquer lugar, você não costura só para frente. A costura na máquina de costura, ela costura só para frente, ou seja, o tecido vai para trás e a costura a gente está vindo para frente, né? No quilting livre você tem todos os movimentos livres, então tem a dificuldade de você ter que ter coordenação motora para conseguir fazer os desenhos, tem a dificuldade, imagine se você não tem a destreza para fazer, cadê? Imagine você conseguir fazer todos esses desenhos aqui, se você não tem coordenação motora para fazer. Olhem esse daqui que eu fiz na época da pandemia, eu fiz para uma exposição. Tudo isso daqui foi feito com o pé de máquina de costura reta. Olha a perfeição desse olho. Deixa eu mostrar o lado de cá. Ó, tanto avesso quanto direito da peça são perfeitos. Tudo isso, aqui embaixo, ó, tem todo um trabalhado de quilting também, todas essas costuras são quiltings. Eu não conseguiria fazer com tanta precisão usando o movimento livre com o pé de quilting livre. Mas com a minha máquina de costura e com a costura reta eu consigo. Essa é a técnica libertadora que eu criei para facilitar a minha vida e para facilitar a vida de todo mundo que não quer se preocupar em ter que ficar comprando réguas, pezinhos especiais, linhas especiais, porque sim, com o quilting livre você precisa de linhas especiais, porque a linha de costura não dá para ser usada para fazer o quilting, e não é que a gente precise usar a linha de costura para fazer o quilting. Já ia pisar no acelerador, já ia costurar de novo. Estou tão acostumada a ficar em frente da máquina de costura e sair costurando que eu já ia querer costurar de novo. Não é que você precise fazer com a linha de costura o quilting, porém, às vezes a gente quer fazer um quilting diferente e a gente não tem uma linha mais bonita na cor exata que a gente precisa. Então, quando a gente vai fazer com a minha técnica, a gente pode fazer com qualquer linha, a gente não tem essa limitação. Quando a gente vai fazer com a técnica tradicional, aí a gente precisa de agulhas especiais, linhas especiais, regulagem especial da máquina, sim, um monte de coisas que ninguém te ensina e é por isso provavelmente que você se frustrou até hoje tentando fazer o quilting. Ai, 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 ai. Bom, eu sou professora de patchwork, de costura criativa e de quilting fácil e desde 2015 que eu ensino essa técnica libertadora. Em 2015, a gente foi morar nos Estados Unidos. Eu, meu marido, meus filhos, nosso cachorro, nosso gato.
Nossa cadelinha já nem que morou com a gente nos Estados Unidos nem tá viva mais. A gatinha ainda está. Agora a gente tem outras 2 cadelinhas. Mas a gente foi morar nos Estados Unidos porque o meu marido foi fazer o pós-doutorado dele lá. Antes de ir para lá, eu tinha a minha loja de artesanato aqui no Brasil. Eu sempre amei artesanato e eu acho que a minha história, a minha paixão com artesanato começou desde pequenininha. Eu ia para a casa da minha avó. Meu avô morreu quando eu tinha quase 5 anos de idade, ou já tinha feito 5. Eu era bem pequenininha quando ele faleceu. E a gente morava tudo perto. Meus pais, meu tio, minha avó e meu avô moravam também. Tudo a gente morava, além de morar muito perto, a gente era tudo meio vizinhos. E a nossa casa fazia fundo com a casa da minha avó. A casa da minha avó era nessa rua e a nossa era nessa rua, e meu pai abriu um portão que unia as 2 casas. Não me lembro se ele abriu esse portão depois que o meu avô morreu, ou acho que já tinha, quando meu avô era vivo ainda já tinha. Não me lembro porque eu era pequena. Mas eu me lembro que eu achava... E tinha um tio meu que na época já faleceu até, mas na época ele era solteiro ainda. E ele trabalhava em banco. Então, na casa da minha avó, ficou só a minha avó e meu tio. E o meu tio trabalhava em banco e chegava tarde. Chegava umas 8 e pouquinho da noite. E eu achava que a avó ficava muito sozinha. E eu amava essa minha avó de paixão. E eu achava que ela ficava muito sozinha. Então eu chegava da minha escola, eu estava na pré-escola, eu chegava da escola e corria para casa da minha avó. Todo dia eu ia jantar com a minha avó e ficava lá até o meu tio chegar. Daí meu tio me trazia de volta para minha casa. Tinha esse portão que ligava as 2 casas, mas daí eu tinha medo de voltar sozinha no escuro. E daí meu tio trazia de volta. Então, todo dia eu chegava da escola e ia direto para casa da minha avó, assistia novela. Não assistia novela, na verdade, nessa época, quando eu era pequenininha mesmo, eu ficava lá brincandinho. Mas eu cresci fazendo isso. Eu morei nesse bairro até os 14 anos, então, todos os dias, até ter 14 para quase 15 anos, eu tive essa rotina de chegar da escola e ir lá ficar com a minha avó até o meu tio chegar do banco. E a minha avó fazia muito crochê. Quem veio na aula de ontem sabe que eu falei da colcha de crochê que a minha avó fez, que ela deu de presente, fez uma para mim, uma para minha irmã e para minha tia. Eu falei que ia trazer hoje, e é essa daqui, ó. Nem é as cores que eu mais amo, tá? Apesar de ter verde, que é a minha cor favorita, não é a cor que eu mais amo, porém, deixa eu mostrar do lado direito, né? Porém, eu me lembro da minha avó fazendo esses pedacinhos aqui. E depois eu me lembro da minha avó emendando um no outro e fazendo a colcha. Ela fez uma igual para minha irmã e uma igual para minha prima. E eu me lembro. E eu guardo com maior carinho essa colcha. Não cabe na minha cama hoje em dia, porque hoje em dia a minha cama é uma cama de casal, mas foi a colcha da minha cama durante toda a minha vida. A minha vida inteira eu me lembro dessa colcha na minha cama, até eu casar. E quando eu casei, eu trouxe ela comigo. Não pus nas camas das minhas filhas, porque eu tive um filho atrás do outro, daí eu ia pôr na cama de qual das filhas, né? Eu tenho 3 filhas e um filho. E deixei de carinho ali, guardada para mim. E essa colcha vai ficar eternamente para mim ali. Toda vez que eu olho para ela, eu tenho lembranças boas. Lembranças da minha avó fazendo, da minha avó me dando. Lembranças de que eu não tenho mais a minha avó aqui, já faz muitos anos que ela faleceu, mas eu tenho ela pertinho de mim sempre. Então, isso não tem preço. E você vai me dizer que artesanato não tem valor? Talvez não tenha valor porque você não sabe ainda contar a sua história através do seu artesanato. Você ainda não sabe colocar a sua emoção, a sua paixão através do seu artesanato. Você vai me dizer que se você fizer uma lembrança dessa daqui para uma filha sua que casou, ou para a carinha do seu neto, ou se você fizer a almofadinha que vai carregar as alianças da tua sobrinha, ou se você fizer uma mantinha de berço para o seu bisneto, para o seu neto, para o seu filho, a mantinha que vai cobrir ele no batizado. Você acha que isso não tem valor? Você acha que as pessoas não valorizam isso?
Olha, não sei em que mundo você vive. Eu valorizo tudo isso. Eu valorizo cada detalhe que é importante para mim. Então, talvez você não saiba como colocar tudo isso, transformar tudo isso no seu artesanato, em tudo isso, em toda essa emoção. Talvez você só precise girar essa chave aí na sua cabecinha e começar a perceber que sim, nada muda se você não mudar. Se você não começar a achar que o seu artesanato tem valor, ninguém vai achar. Você tem que dar o primeiro passo. E quando a gente começa a colocar quilting nas nossas peças, a gente começa a dar o primeiro passo para a mudança. Eu falo que quilting ele dá alma para as peças. O quilting é o que faz a peça ser única, exclusiva. É o que a gente consegue colocar. É como se fosse a nossa impressão digital ali na peça. É algo que só a gente consegue colocar nas nossas peças. Bom, desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu fechei a minha loja. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha loja de artesanato, eu fechei a minha loja de artesanato e voltei. Lá nos Estados Unidos eu já comecei a dar aulas online para as minhas alunas aqui do Brasil, porque elas queriam continuar tendo aulas comigo, então enquanto a gente ficou lá, meu marido fazendo o pós-doutorado dele, durante todo aquele período eu dei aulas online. Quando eu voltei, eu continuei dando aulas online, porque elas já tinham se acostumado com a facilidade de ter uma aula online. E depois veio a pandemia, e daí aí sim que a aula online não saiu mais de moda, né? Porque a aula online tem essa vantagem de você poder fazer aí do conforto da tua casa. Se for uma aula gravada, então melhor ainda, porque você pode ver e rever. Se a professora te dá uma assistência, tira dúvidas ali depois, você pode ver, rever, ficou com dúvidas, vai lá, tira dúvida. Então, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu nunca mais... Não é que eu nunca mais voltei a dar aulas presenciais. Eu dou aulas em feiras, em eventos, de tempos em tempos eu faço um aulão presencial, mas em geral eu dou aulas online porque eu consigo abraçar muito mais gente, eu consigo tirar a dor de muito mais gente. Imagina se eu desse só aulas presenciais, só quem é daqui de Curitiba poderia fazer aula comigo. Muitos de vocês não poderiam nem estar assistindo essa aula agora. Então tem uma vantagem enorme de aulas online, né? A minha paixão por trabalhos manuais, eu acho que veio daqui, da minha avó. Imagino que tenha sido uma influência grande a avó Clara na minha vida. A avó Laia, que era a mãe da minha mãe, também fazia muito tricô. Também me lembro de muitas pecinhas. Eu lembro de uma blusinha que ela fez, só que, claro, né? Daí a blusa eu cresci e acabou. Era uma mini blusa na época que eu ainda usava mini blusa, né? Que era novinha. Também tinha uns 10, 12 anos quando ela fez. Mas ela fez, a avó Laia, que é a mãe da minha mãe, fez mantinhas para os meus filhos com quadradinhos de tricô. Ela fazia o que eu faço hoje no patchwork, ela fazia com tricô. Então eu tenho essas lembranças. Tem uma mantinha de tricô de bebê ainda que eu guardei dos meus filhos para vai que quando eu tiver meus netos eu posso usar, mas está lá na chácara da minha mãe essa mantinha guardada. Então eu acho sim que você pode fazer artesanato que seja muito valorizado, contanto que você saiba colocar emoção nas suas peças, porque uma peça exclusiva, mesmo que seja uma peça simples, quando ela é feita e pensada por alguém, ela traz lembranças, ela traz sensações que vão ser lembradas sempre, e você vai entrar para a história da vida dessas pessoas, mesmo que seja uma cliente sua, ela vai lembrar com carinho quando você fizer uma peça pensada nas cores que ela gosta, nos tecidos que ela gosta, e isso faz toda a diferença. Então eu quero que vocês entendam que uma peça que conta uma história, ela é muito mais valorizada. E você pode ser lembrada para sempre, você pode deixar uma história, uma memória na vida das pessoas, das suas clientes, dos seus amigos que vão receber presentes seus, da sua família que vai receber presentes seus. Você pode deixar uma história na sua casa, porque você pode montar cada cantinho da sua casa com um detalhe. Isso dá prazer, isso dá satisfação, isso é melhor do que qualquer terapia. Algo que gera frustração é o desperdício de tecidos, isso eu tenho certeza, por isso que a aula de hoje eu quero falar sobre
corte correto dos tecidos. Hoje é dia de falar como cortar corretamente os tecidos para a gente parar de desperdiçar tecido, porque não existe nada mais frustrante do que a gente fazer uma peça e cortar errado o tecido. E olhe, eu vou contar uma coisa para vocês que vocês vão, acho que talvez algumas até riam de mim. Mas antes disso, antes de contar essa frustração que eu tive com a minha primeira peça de patchwork, eu queria saber daqui com sinceridade se algumas de vocês que estão aqui, então escrevam aqui, tá? Eu quero saber, quero que vocês sejam honestas comigo. Quem aqui já teve medo de cortar um tecido? Quem aqui tem um tecido muito lindo? Deixa eu ver, eu tenho, gente. Eu tenho uns tecidos aqui que eu não uso pra nada. Tem um aqui que eu amo. Ai, tem outros aqui. Eu tenho vários aqui, gente, que meus xodozinhos. Esse daqui eu comprei faz muito tempo. Eu e o meu marido fomos para um congresso em Ajaccio, na França. E eu queria comprar um tecido da França, e eu comprei esse daqui. Que é um tecido de barrado. E até hoje eu não sei o que eu vou fazer com ele, mas eu achei ele bonito, comprei, e daí eu fico lá, mas e se eu usar, eu nunca mais vou ter ele de novo. Quem aqui já fez dessas, de comprar um tecido e ficar guardado ali com o tecido? Não ter coragem de usar o tecido. O meu aqui não é nem que eu não tenha coragem de usar, porque eu tenho medo de cortar errado e estragar. Mas eu já tive medo de cortar errado e estragar e acabar não usando o tecido, demorar para usar. O meu é mais porque eu fico querendo fazer a peça ideal com ele e ainda não achei a peça ideal para ele. Aqui tem outros dois que eu comprei recentemente, faz já um ano que eu comprei, um de cachorrinho e um de gatinho. Comprei quando eu fui para o casamento do meu sobrinho nos Estados Unidos em maio do ano passado. E ainda não sei para que eu comprei isso daqui, porque eu não sei o que eu vou fazer com eles. Mas eu sei que tem muitas de vocês que têm um tecido maravilhoso aí e tem medo de fazer alguma coisa que vocês têm medo de estragar na hora de cortar. Tem alguém que se identifica com esse medo aí? Ou achou que o problema era vocês, que cortar errado, eu sempre corto errado, o problema é comigo mesmo? Quem é que já pensou assim, todo mundo consegue fazer, eu vejo todo mundo postando coisa na internet, eu não consigo. Tem gente que se identifica com isso? Deixa eu te contar uma coisa, o problema não é você, a culpa não é sua, o problema é que faltou um método simples, um método bem detalhado, uma explicação clara, que fizesse você entender que podia ser mais fácil, que podia ser mais simples. O problema não é você. E sabe por que eu sei disso? Porque agora eu vou contar da minha frustração com o patchwork. E, na verdade, eu não tenho mais a peça aqui, óbvio, né? Porque já faz anos e anos e anos que aconteceu isso. Mas eu estava querendo fazer uma peça. Meus filhos eram pequenos ainda e eu queria fazer uma estrela, que era exatamente uma estrela muito parecida com essa daqui. Era um bloco de estrelas. E eu fiz lá o bloco, eu estava seguindo um passo a passo de revista, mas na aula de ontem, eu falei sobre esses passo a passo de revista, que normalmente eles são meio incompletos, né? Eu estava seguindo de tudo passo a passo da revista, e quando eu terminei o bloco, eu vi na revista que a estrela ficava com a pontinha indo até a beiradinha. E a minha não ia até a beiradinha, a minha ficava faltando, sobrando um pedacinho. E daí o que eu fiz? Eu fui lá, refilei. Eu lembro muito bem, eu tinha pegado um tecido de florzinha azulzinho, o tecido era azul com umas florzinhas brancas, e eu tinha feito a estrela e no contorno aquele era um begezinho e eu ia fazer um trilho de mesa para minha mãe. Mas eu fiz 3 blocos de estrela, porque eram 3 blocos, esses daqui são 2, né? Mas aqueles eram blocos menores, mas eram 3 blocos de estrela, com a florzinha, com o tecido azulzinho de florzinha branca. Na lateral era um begezinho que eu tinha feito, então aqui onde tem esse cinza era um begezinho e aqui o centro era todo de uma cor só. E eu fiz os blocos e daí eu falei, nossa, mas a minha estrela não ficou sobrando um pedacinho, e daí eu fui lá e refilei até ficar com a estrela na pontinha. Sabe o que aconteceu, gente? Para quem não sabe o que é refilar é cortar. Eu fui cortando e fui tirando essas beiradinhas aqui.
Só que essas beiradinhas são a margem de costura que vão fazer com que a estrela fique uma pontinha encostada na outra. Olha, quando você une o bloco, fica uma pontinha na outra. E o que aconteceu com o meu bloco quando eu uni? Foi como se eu tivesse cortado fora, eu refilei, e daí na hora que eu costurei, tô dobrando pro lado de cá para simular, ó. Ficou a minha estrela sem ponta. Minha estrela ficou sem ponta. Minha estrela ficou sem ponta, meu trilho ficou horroroso, e é claro que eu não dei para minha mãe. Eu lembro que eu joguei fora. Na época eu era... eu tinha 20 e poucos anos, né, gente? Então, na época, eu ficava frustrada, jogava fora as coisas e achava que o problema era comigo, que, nossa, eu não sei fazer isso. E eu lembro que eu tentei de novo fazer e eu demorei para entender. E, gente, eu sou formada em construção civil, né? Eu devia ter um pouquinho de noção de ângulos, de margem de costura. Mas nunca ninguém tinha me falado isso. Eu não sabia o que era uma margem de costura, eu não sabia para que servia a margem de costura. E eu tive que aprender na prática, com erros e acertos. Então, eu sei a frustração que é a gente cortar uma peça errada, a gente estragar uma peça que a gente ficou lá um tempão fazendo, de repente a gente estraga. Eu sei a sensação que dá, ainda mais se a gente não tá com a nossa autoestima muito elevada, né? A gente já fica achando que o problema é com a gente, e tudo isso é falta de planejamento. Lembra que ontem eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre o meu método de straight quilting e sobre o método PLA? O método PLA, o P é de planejamento. Planejamento é um dos pilares da minha técnica. O planejamento é a primeira etapa de tudo. Ele está lá quando você planeja os tecidos que você vai usar, quando você planeja as cores que você vai usar, quando você planeja as estampas que você vai usar, quando você planeja se você vai fazer uma peça com patchwork ou sem patchwork, que cores que você vai fazer, como que você vai fazer, qual o tamanho que vai ser aquela estrela. Você vai fazer uma estrela, que tamanho que vai ser essa estrela? Você vai fazer uma peça cheia de retalhos, qual o tamanho, quantos você tem que ter de cada retalho, quanto que você vai ter que ter de tecido para conseguir fazer essa cestinha. Então, o planejamento do método PLA, o P é de planejamento, e ele começa logo no começo de tudo. Você não é só na hora de planejar o quilting. As pessoas pensam que, como eu falo muito de quilting fácil, o planejamento está só na hora do quilting. Não, está desde o começo de tudo. E a falta de planejamento faz com que tudo dê errado. A falta de planejamento faz com que tudo dê errado e aquilo acaba frustrando a gente. Então, hoje nós teremos uma aula prática para você aprender de vez o passo a passo para fazer um corte perfeito, e eu vou te ensinar como organizar seu tecido ali na base de corte, ou como que você vai cortar ele na tesoura, como posicionar corretamente a régua, o cortador circular, em cima da base de corte para que o seu corte seja preciso. Sabe quando você tem um tecido enorme e que você tem que fazer um viés? Por exemplo, na peça que a gente vai fazer aqui durante essa semana, a gente vai precisar cortar um debrum para fazer esse acabamento aqui de toda a volta dela. Aqui na frente a gente vai fazer um painelzinho de tecidos de retalhos. Atrás é um tecido inteiro. A lista de materiais eu já passei para vocês lá no grupo das interessadas, mas eu vou passar de novo. E a gente precisa de um tecido inteiro. Pode ser que a gente não tenha uma peça inteira, então a gente vai emendar. Se precisar emendar, eu vou ensinar como que você vai fazer essa emenda para que fique bonito ali no teu debrum. Mas normalmente, numa peça que a gente consegue tirar de ponta a ponta, as peças, os tecidos nacionais, normalmente eles têm entre 1,40, 1,45, 1,50 de largura. De ponta a ponta do tecido, os americanos são menores, tá? Eu não sei se aquele... Deixa eu ver se esse francês é... Mas quando eu falo de ponta a ponta, é quando você pega o tecido assim, ó. Uma lateral, ele tem essa faixa aqui, que é onde ele tem esses furinhos, que é onde ele prende para ser estampado. Na outra lateral dele também tem os furinhos. Às vezes não tem a faixa, ó, não tá cortada. Esse daqui tá de ponta a ponta, mas tem os furinhos. Tem tecidos que tem o branquinho dos dois lados e esse daqui não tem. E esse daqui é aquela medida americana, ele tem 1,10 de largura, ele não tem 1,40. Os nossos, os nacionais brasileiros, têm 1,40 ou 1,50 de largura, eles são mais largos
e daí você compra o tecido meio metro, 30 centímetros, 50 centímetros, 1 metro, 1 centímetro você não compra, 1 metro, você vai comprando aqui, ó, de comprimento. Só que às vezes quando você tem 1,40, 1,50, você não vai cortar ele inteiro, você quer tirar uma faixa desse tecido de ponta a ponta, mas como que você vai cortar uma faixa inteira? Então você tem que dobrar, e às vezes você tem que dobrar mais uma vez para daí conseguir cortar. E como que você vai fazer esse corte perfeito para que não fique, quando você abrir o tecido, não ficar assim. Alguém aqui já cortou faixa de tecido e quando abriu ficou tudo assim? Porque você não sabe fazer o corte perfeito ainda. Hoje nós vamos falar sobre isso, como posicionar para fazer o corte perfeito e não ter essa barriga. Essa barriga, ela deixa o trabalho todo torto. Se for uma peça de patchwork, então se você precisar cortar uma faixa para daí transformar aquilo num bloco de patchwork, acabou. Você corta errado, você estraga teu tecido. Como medir com segurança, mesmo usando a fita métrica ou régua, se você não tiver... Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Se vocês não têm nem fita métrica, cria vergonha na cara e compra uma fita métrica boa. Compra uma fita métrica boa, porque fita métrica toda artesã precisa. Como aproveitar os pedacinhos minúsculos de tecido para fazer diversas técnicas de patchwork, tanto técnicas de landscape, técnica confete, técnica mosaico de tecido, como que você pode fazer tudo isso com os retalhinhos de tecido que você tem aí na tua casa também. A gente vai falar bastante disso ao longo aqui das aulas dessa semana. E você vai ver como isso tudo é fácil. Antes da gente ir para a nossa aula prática de corte e de regulagem de máquina, eu queria que você olhasse isso que a minha aluna falou sobre a transformação que as minhas aulas fizeram na cabecinha dela. Olhem como a pessoa pega, uma pessoa que não tem muito conhecimento na costura, nas técnicas de costura, olha como a pessoa desabrocha quando ela tem uma boa orientação, quando ela é guiada e quando ela segue um planejamento para fazer um passo a passo. Então dá só uma olhadinha. Oi pessoal, eu sou a Gemima, aluna da Bia Abdala. E eu estou aqui para mostrar algumas peças para vocês, mas antes eu quero comentar que eu fiz um curso de quilt livre. Na verdade, eu nem sabia o que era o quilt. Conheci através de uma professora que estava fazendo uma propaganda do curso dela. Não sabia que o método de acolchoamento se chamava quilt. Eu achei lindo, maravilhoso, me inscrevi, fiz o curso, mas depois, ao tentar fazer os treinamentos, eu percebi que não era para mim. O quilt livre não era para mim. Eu não conseguia dominar a velocidade da máquina, os pontos. Eu mais desmanchava do que fazia. E daí eu fiquei até um tanto decepcionada, porque eu queria muito fazer o quilt nas minhas peças. E um dia, passeando também pela internet, pensando em descobrir alguma coisa que me satisfazesse aquela necessidade de quiltar, eu conheci a Bia Abdala e ela falou muito do curso dela, que era um curso libertador, que realmente é um curso libertador, o Straight Quilt libertador. Porque quem não consegue fazer o quilt livre, com certeza, para trabalhar com um pezinho de costura reta, vai conseguir. E foi o que eu fiz. Eu me inscrevi no curso dela, né? Não titubeei não, porque eu queria muito. E as primeiras peças, vou mostrar, o meu curso começou, não tenho certeza se foi no mês de julho ou agosto. E eu já fiz peças muito bonitas. Eu vou mostrar algumas delas para vocês. Essa é a primeira peça que eu fiz com Straight Quilt. Já achei que realmente era libertador. Mas na sequência, eu vim fazendo outras peças e sentindo a evolução minha no Straight Quilt. Fiz esta peça aqui, eu tirei o desenho da internet. E a Bia também nos ensina a desenhar. Então, quando a gente vê alguma coisa que a gente gosta, a gente aproveita e tira o desenho. Olha o avesso da peça. É tão bonito quanto direito. Se a gente quiser trabalhar numa peça de dupla face, vai ficar igualzinho. Fiz esta toalhinha aqui de um joguinho americano que eu achei que ficou maravilhoso. Já completei 6 peças dele. E por último eu fiz esta peça que
que é uma toalhinha de bandeja, que eu achei que nem conseguiria, mas que eu fiz. Fiquei maravilhada com o resultado do meu trabalho. E eu sou muito grata à Bia, as madrinhas que ela tem, que auxiliam muito ela no curso. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, a gente recorre a elas e é muito bem atendida. Então, gente, a quem possa interessar, o curso da Bia Abdala é maravilhoso e todo o pessoal que trabalha no incentivo, na ajuda, é maravilhosa. Então, não percam tempo, façam o curso da Bia Abdala. Tchauzinho. Legal, né? E agora que você viu como dá para a gente fazer várias coisas com o que a gente já tem em casa, quero te chamar aqui para você vir acompanhar comigo essa aula prática de como cortar os tecidos corretamente e ajuste da máquina. Lembrando que agora, enquanto a minha equipe vai colocar para vocês assistirem a aula prática, eu estarei no chat com vocês, tirando todas as dúvidas. Então, conforme for tendo dúvidas, coloquem lá. Eu quero muito que você coloque não saia dessa aula com dúvida. Aproveite que eu estou aqui para te ajudar com isso. Durante essa semana você pode me sugar ao máximo, porque durante essa semana eu estou comprometida em te ajudar a transformar a sua vida. Você vai perceber que você pode dar os primeiros passos já essa semana, e durante essa semana você já vai sair com uma peça bonita e talvez você já consiga arrumar encomendas de peças iguais a que você vai aprender aqui nessa semana. De repente é uma chance de você já começar a ganhar os seus primeiros dinheirinhos aí usando os tecidos que você já tem em casa. Então vamos lá, que agora nessa aula eu vou te mostrar como cortar de forma correta e como fazer os ajustes necessários da sua máquina, que vão ser muito importantes para a aula de amanhã, tá? Então se tiver qualquer dúvida, coloque no chat que eu estou ali para a gente esclarecer já na hora, conforme você for tendo dúvidas, porque depois a gente volta e quando eu volto, daí eu não presto mais atenção no chat. Então, se tiver dúvidas agora dessa parte prática da aula, coloque no chat. Eu estou ali com vocês, olhando e respondendo tudo, combinado? Agora a minha equipe vai colocar o vídeo e a gente vai assistir juntinhas. Eu sei que tem muitas iniciantes que estão começando na costura e não sabem nem colocar a linha na máquina, não sabem dar os primeiros passos, então hoje nós vamos começar resolvendo tudo isso, tá? Falando em máquinas, cada máquina tem sua característica própria. Existem máquinas eletrônicas, como essa daqui, mas para a técnica do straight quilting, que é a técnica de quilting fácil que eu ensino, a gente só precisa do pé de máquina de costura reta, da agulha normal da máquina, linhas normais e o ponto reto. Então, com qualquer máquina de costura dá para fazer essa técnica. E antes de falar um pouquinho mais sobre características da máquina de costura que a gente vai usar no nosso dia a dia com a técnica do quilting fácil, eu quero falar um pouquinho sobre linhas. Então eu vou empurrar minha máquina lá para trás para a gente falar um pouquinho de linhas. Nós temos muitas opções de linhas no mercado que variam desde tamanho até composição. Para o quilting fácil, a gente pode trabalhar com qualquer linha, essa é a vantagem, que nós vamos usar a máquina de costura como ela foi programada. Nós vamos usar para fazer costura. O que vai determinar a nossa linha é sempre a quantidade de camadas de tecido que a gente vai usar. Para fazer o quilting fácil, porque a gente vai usar o ponto de máquina de costura reta. Então, a mesma característica que tem para a costura vai ter para o quilting, diferente das técnicas tradicionais. A técnica tradicional de quilting, as linhas de costura você não pode usar, porque elas arrebentam com muita facilidade quando a gente está fazendo o quilting livre. Essas linhas são linhas mais resistentes, uma é no cone pequeno, outra é um cone um pouquinho maior, e existem até cones maiores ainda. Existem diversos tamanhos de cone, porque isso daí é vendido inclusive para quem vai fazer trabalhos em confecções, que gasta muito mais, então não faz sentido para quem vai costurar numa confecção comprar um cone pequeno, se pode comprar o cone grande. Então, diferença de tamanhos é apenas para você saber que esse tem menos fio do que esse, porque a linha de costura ela vai ter tamanhos de cones diferentes, para você usar conforme a quantidade de costura que você faz. Agora, a resistência da linha varia muito. A de costura ela é muito menos resistente do que a linha de bordado à máquina. Essa linha aqui são próprias para bordadeiras eletrônicas na máquina, ou seja, elas aguentam mais
a tração, a velocidade do ponto. Por que que eu falo que com o straight quilting você pode usar qualquer tipo de linha? Essas linhas aqui, elas sempre são mais bonitas do que essas, porque elas têm um brilho, ó. Essa daqui é mais fosca e essas não, essas têm um certo brilho. Então elas acabam sendo mais bonitas para uma costura externa, porque ela vai dar um charme a mais. O quilting, ele tem duas características: embelezar a peça e dar resistência para a peça. Então, quando a gente está pensando em embelezar a peça, essas daqui são mais queridinhas, né? Elas têm um brilho, elas são mais bonitas. Mas muitas vezes você está fazendo uma peça e você precisa de uma determinada linha que você não tem naquela composição de linha brilhante. Então, você usa a linha normal. Isso só funciona para a minha técnica. Para a técnica tradicional de quilting, não funciona, porque não tem como fazer quilting com essa linha usando pé de quilting livre. Então, a primeira coisa que você precisa entender de linha é essa. A linha em relação ao quilting serve para embelezar e para estruturar. Quando a gente fala de beleza, as acetinadas são mais bonitas, mas em questão de resistência, qualquer uma funciona. Agora vamos falar um pouquinho de agulha para máquina de costura. Todo mundo sempre me pergunta: Bia, que número de agulha está usando? Bia, você está usando agulha especial para o quilting? Gente, uma coisa que vocês precisam entender sobre agulha é: não importa que tipo de agulha a artesã que vocês seguem esteja usando, porque vocês vão usar a agulha certa para o material que vocês estão usando. Quem determina o tamanho da agulha, ó, essa daqui é uma 11, essa daqui é uma 9, essa daqui é uma agulha para couro, essa daqui é uma agulha própria para quilting, já está escrito ali, ó, quilting. Então, quem determina que tipo de agulha você vai usar é o material que você estiver usando. Se você estiver trabalhando para fazer uma peça em couro, você vai usar a agulha própria para couro. Se você estiver usando uma peça que você vai fazer o quilting tradicional, o quilting livre, você vai usar a agulha própria para o quilting livre. Por quê? Porque a agulha para o quilting livre é uma agulha bem fininha. Vou mostrar aqui, ó. Ela é uma agulha bem fininha, tem uma ponta bem afiada, que facilita a entrada e saída no tecido. Por que que eu preciso desse tipo de agulha para fazer o quilting livre? Porque no quilting livre a velocidade é muito maior mesmo. Não faz sentido eu trabalhar com uma agulha normal para o quilting livre. Por que que eu nunca falo de agulha quando eu estou falando da minha técnica? Porque nós vamos usar nossa máquina de costura da maneira que a gente está habituado a usar. Pezinho de costura, agulha de costura, e o que vai determinar o tamanho da nossa agulha é a quantidade de camadas que a gente tiver fazendo. Essa é a regra. E agora que você entendeu esse conceito básico de agulhas, a aluna minha nunca mais vai se preocupar com o tipo de agulha. Você vai usar a agulha que você está acostumado a usar na tua máquina. Lembrando que a agulha tem vida útil e se a tua costura começar a pular ponto, ficar meio que embolando o fio na parte de baixo, e você já limpou a tua máquina, não é sujeira na caixa de máquina, não é o fio passado incorretamente, é hora de você trocar a agulha. A agulha tem vida útil. Então, se a agulha começar, se o teu ponto começar a ficar feio, troca a agulha que vai resolver, com certeza. Agora, falando em passar a linha na máquina. Começar falando de bobina baixa e bobina alta. Eu não tenho bobina baixa aqui, porque as minhas máquinas, todas elas são bobina alta. Você tem que procurar no manual da sua máquina se a sua caixa de bobina pede a bobina alta ou pede a bobina baixa, porque isso vai interferir completamente no desempenho da sua máquina. A bobina baixa entra na máquina que usa a bobina alta, porém a bobina fica frouxa ali dentro, o ponto fica inconstante, faz mocoiô. Então preste atenção na sua máquina. Se você não tem o manual, procure no Google, porque vai interferir se você usar uma bobina baixa numa máquina que tenha a bobina alta. Tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é a posição da bobina. Inclusive eu vou pegar uma outra bobina para ficar colorida aqui, vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor. Para vocês não ficarem com dúvida, gente. Ó, aqui eu tô com uma bobina e o fiozinho tá vindo pela frente aqui, ó. Tá pro lado esquerdo, porém ele está vindo pela frente. Ele tem que estar vindo lá por trás, ó.
agora sim ele está por trás. Se eu segurar levemente, ele vai rodar anti-horário. É assim que tem que ser na máquina. Como eu sempre falo, dá uma olhadinha no manual da sua máquina para ver se na sua máquina é assim também. Eu não tenho nenhuma máquina aqui comigo no meu ateliê, eu até tenho, mas aqui eu não tenho nenhuma máquina que coloque, que seja daquelas que a gente... Essa daqui tem uma mesa extensora. Tem algumas máquinas que abrem essa parte e a caixa de bobina é aqui embaixo e a bobina é colocada dessa maneira, tá? As minhas são todas aqui no topo. Então, você também tem que olhar aí na sua máquina como que é a posição correta, onde que você coloca a bobina e como que é. Mas em quase todas as máquinas, a bobina, ela roda no sentido anti-horário. Simplesmente eu coloco lá, com o fio vindo lá por cima e vou passar por todos os pedacinhos aqui, ó, que manda aqui no desenho da minha máquina. Passei por todos, a bobina está colocada e passada corretamente. Agora nós vamos para a passagem da linha da parte de cima da máquina. Se você for usar os carretéis pequenos, normalmente a máquina tem algum lugar para você encaixar o carretel e também tem essa rodelinha para você fixar o carretel ali. E daí eu venho e vou passar por todos os lugares que manda no meu manual. Sempre tem um desenhinho mostrando aonde que a gente tem que passar. Este daqui, ele está mostrando o caminho que eu tenho que fazer para encher a bobina, tá? Se eu for encher a bobina, eu tenho que passar primeiro pelo ganchinho, que é este daqui. Deixa eu ver se eu seguro, ó. Ele vem lá do carretel, passa pelo ganchinho, que é este daqui, passa aqui por trás dessa haste, volta por aqui, passa por aqui, dá volta aqui para daí ir lá para a bobina. E aqui também tem como que tem que ficar a posição da bobina. Se você quiser fazer o percurso da máquina, ele vai ensinar que o percurso é só você ir seguindo. Ó, ele sai do número 1, vai passar por esse gancho, da mesma maneira de encher bobina, vai vir por aqui. Aí ele vai descer, não está aparecendo, mas aqui tem um número 2 na minha máquina, porque ele não é em pretinho, ele é em branquinho mesmo. Ele vem para o número 2, daí aqui embaixo eu tenho um 3 fazendo um looping, ó, vindo para cima de novo. Então significa que eu tenho que vir com o meu fio até aqui, subir. Aqui em cima tem um número 4. Aqui em cima mostra o número 4. Esse número 4 significa que tem que passar por aquele gancho ali internamente, ó. Ali dentro tem um gancho, que é o que vai dar tensão na minha linha. Se eu rodar aqui, ó, esse gancho levanta e abaixa, ó. Dá pra ver? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas tá ali, ó. Então, quando eu venho pelo 4, eu tenho que passar por dentro desse gancho e aqui embaixo é o número 5. E daí aqui tem um lugarzinho para você prender, para daí depois passar na agulha. Então, vamos fazer todo o circuito aqui. Na minha máquina, eu venho primeiro engato aqui, depois eu venho para cá, e eu vou descer e seguir normalmente como manda, para fazer essa passagem vindo por aqui. Mas o que que acontece? Muitas de vocês já costuram bastante e gostam de usar um cone maior. Então, é importante que vocês tenham algum lugar para colocar o cone maior de vocês. Eu tenho esse suporte aqui, ó, que a gente simplesmente encaixa ali, traz para cima, passa por aqui, e daí eu vou passar este fio aqui exatamente da mesma maneira. Só que em vez de sair daqui, ele está saindo daqui de cima, ó. Então ele tem que passar por aqui por cima. Por quê? Se eu não coloco aqui, tem muita gente que coloca este cone aqui dentro de um vidro. Você coloca ali dentro de um vidro para ele não ficar rodando e daí vem e passa direto aqui. Só que daí ele começa a engatar aqui, ó. Então você pode fazer essa gambiarrazinha, que eu também gosto de fazer, ó. Caso você não tenha o suporte, você coloca o seu fio num cone, prende um alfinete normal com uma fita crepe aqui na lateral da sua máquina e vai passar o fio por essa rodelinha ali, ó. E essa rodelinha aqui vai fazer o mesmo princípio desta curvinha aqui, ó, do meu suporte. Você vai pegar o fio e vai passar pelo miolinho ali do teu alfinete, ó. Passa ali pelo miolinho
e com isso você tem uma linha que está mais alta do que essa parte da máquina, ela não vai ficar emperrando na tua máquina. E daí sim, eu vou passar por todos os lugares que tem que passar, fazer o circuito completo, e essa linha daí não vai ficar engatando aqui nas partezinhas da máquina, porque ela está um pouquinho mais levantada. Então, são truques que você pode fazer que vão facilitar. Também, se você tiver uma prateleira, que nem a minha aqui, ó, eu posso colocar a minha linha aqui em cima e dela vai vir de cima para a máquina e também soluciona muito bem. A tua linha tem que correr normalmente lá da bobina e do carretel, ela tem que correr normalmente por todos os lugarzinhos que ela tem que passar da máquina. Então eu vou vir com o meu fio, lá tá passando pela minha molinha, passo lá em cima, passo por aqui, venho até aqui embaixo, subo, a minha agulha tem que estar lá em cima, o mais em cima possível, para poder passar pelaquela argolinha ali, ó. Ali dentro tem uma argolinha. E quando eu faço assim, ela passa por aquela argolinha. Por isso que minha agulha tem que estar levantada. E sempre o meu pezinho tem que estar baixado. Quando eu estiver fazendo esse processo de passar o fio, o meu pezinho tem que estar baixado. Ele não pode estar levantado dessa maneira, porque isso interfere na tensão do ajuste do ponto depois. Agora eu tenho que passar por este ganchinho aqui, ó. Este ganchinho aqui vai prender a minha linha. E somente depois eu vou passar essa minha linha pelo furinho ali da agulha, ó. Sempre da frente para trás. Na industrial, a passagem de linha é um pouco diferente, então você tem que olhar o manual da sua máquina para ver como que você vai ter que passar a linha corretamente aí. Também é importante você testar a tensão do seu ponto. Como é que você vai testar isso? Joga lá para o 0, costura. Olha como ficou. Joga para o 1, para o 2, para o 3, para o 4. Vai fazendo o teste para ver como que a sua linha se comporta com o seu tecido. Essa regulagem é uma coisa que você mexe de tempos em tempos, porque dependendo da camada de tecido que você estiver usando para confeccionar a sua peça, a tensão tem que mudar. E isso daí você tem que fazer teste. E o teste é exatamente esse. Liga a sua máquina e mexe na regulagem aqui, costura um pouquinho e checa o ponto, como é que ficou o ponto de baixo, como é que ficou o ponto de cima. Nem a linha da bobina tem que vir para a parte de cima do seu trabalho e nem a linha do topo tem que ir para a parte de baixo. A regulagem ideal é quando o encontro entre as duas linhas fica bem no meio ali do teu sanduíche. Você vai fazer uma costura que você vai trabalhar, que é o nosso caso, com 3 camadas. Tá? Quando a gente for trabalhar com 3 camadas, a gente vai ter uma camada de tecido, a camada de manta e a camada do tecido do topo. Nós vamos ter que fazer o teste da tensão para saber a tensão ideal para o nosso sanduíche, exatamente com o mesmo material que a gente vai usar a hora que a gente for finalizar a nossa peça. Então, no caso aqui, eu estou usando uma manta gramatura 100, ou seja, ela não é muito grossa, porém, ela tem resina de um dos lados. Se eu for fazer o teste usando esse tipo de manta, na hora que eu for executar o meu trabalho, eu tenho que usar esse mesmo tipo de manta, para não dar diferença na tensão. E agora eu vou começar a costurar. Simplesmente eu vou costurar um pouquinho. Vou tirar da minha máquina, sempre levantando minha agulha, levanto o pezinho e vou checar. Ficou horroroso. Por quê? Porque a tensão está completamente errada. Olha aqui, ó, embaixo, como é que fica. Fica puxando. Tá vendo aquele pontinho mais escuro? Eu tô usando uma linha um pouquinho mais escura no topo e aqui é um pouquinho mais clara. Tá vendo aquele pontinho ali mais escuro? É porque a linha de cima tá indo para lá. Sem falar que eu acho que se eu puxar, ela vem e sai totalmente, ó. Por quê? Porque a tensão 2 não dá para esse tipo de trabalho. Então, é assim que você vai testar, ó. Abaixa o pezinho da sua máquina. Se a sua máquina tiver esse botãozinho de começar sempre com uma agulha baixada, sempre comece com a agulha baixada, tá? Vou mexer para 4 e vou fazer o teste. Levanto aqui,
corto, dou uma olhada, ó, esse 4 tá uma tensão bonita. Aqui também, eu não tô vendo nem esse ponto da parte de baixo, ele tá bonito, e a parte de cima também. E sabe como que você vai aprender a fazer isso? Fazendo teste. Não, você nunca vai aprender a mexer na sua máquina se não fizer teste, ó. Linha da bobina, indo lá para cima, sempre no sentido anti-horário. Agora a gente vai visualizar bem como o ponto ou sobe ou ele desce. E a gente não quer nem que a linha da bobina suba para a parte de cima e nem que a linha do topo vá para a parte de baixo. Começo com a minha agulha abaixada e vamos lá. Nós estamos numa tensão 8. Notem que a minha mão é só para direcionar meu trabalho, eu não estou tensionando meu tecido. E é assim que tem que ser sempre. Vamos ver se a gente vai ver. Aqui embaixo a gente vê linha roxa, ó. Ai, conseguem ver? A gente vê a linha roxa que foi para baixo e em cima a gente vê vários micro pontinhos verdes. Gente, não sei se vocês veem, eu vejo. Acredite em mim. Tensão 8 não é. Vamos ver a 9, o que seria? 9 vai ficar pior ainda. Costura, gente, costura, mas não é pra gente ficar vendo. Se a gente for trabalhar com duas cores diferentes, que muitas vezes acontece, eu não posso ver o roxo que eu tô vendo ali, ó, vindo para a parte de baixo. Olha aqui, ó, tá vendo que dá para ver o roxinho ali? Vamos acertar a tensão. Aqui é perto de 4, talvez entre 4 e 3. Então, de novo, vou começar com a minha agulha abaixada e vou fazer o teste. Deixo a minha máquina levar, ó. A minha mão é só para guiar o meu trabalho. A gente vai para a máquina de costura para fazer um trabalho bonito e bem feito. Olha só, tensão 4, uma linha contínua, sem pontinhos verdes aparecendo aqui. Uma linha contínua, sem pontinhos roxos aparecendo aqui. É assim que tem que ser. Não pode ser uma linha nem muito frouxa e nem muito apertada. Agora, tem máquinas que tem 3 botõezinhos desses de rodar. As máquinas mecânicas normalmente são 3 botõezinhos. Um ajusta a tensão, o outro ajusta largura de ponto, o outro ajusta comprimento de ponto. As máquinas eletrônicas normalmente é no painel que você mexe. Então aqui nesse meu painel, onde tem esse desenho de risquinho aqui, ele mexe no tamanho do ponto. Entre um ponto e outro, entre um furinho, entre uma entrada e a outra entrada da agulha, é a distância entre os pontos. Isso daqui vai ser muito importante você conhecer este botão na sua máquina, porque na hora que a gente for fazer o quilting com a minha técnica, a gente vai aumentar o tamanho de ponto. Porque ponto externo, ponto aparente, costura aparente é mais bonito quando a gente faz ela mais larga. Esse outro ponto, que é um zigue-zaguezinho, realmente é para o ponto zigue-zague, que vai interferir na largura do seu ponto. Se você estiver fazendo um ponto zigue-zague e você mexer aqui, você vai deixar o zigue-zague maior ou menor. Por que que isso daqui é importante, mesmo que a gente esteja fazendo costura reta? Porque notem que quando eu mexo nele, como o meu ponto é reto, o que que vai acontecer? Eu vou mexer na diferença, na posição da agulha. Lá no começo, a minha agulha está bem para lá, e conforme eu vou mexendo, ela vai vindo para cá. Isso daí facilita quando a gente quer fazer uma costura mais na beiradinha, com uma margem de costura menor. Estamos usando ponto reto, mas a gente está mexendo na posição da agulha. Nem todas as máquinas têm essa regulagem de posição de agulha. Daí a gente faz outras técnicas que normalmente eu ensino riscando para fazer uma margem de costura menor. Mas tem como fazer com qualquer máquina de costura, então não se preocupem, porque para esse centro de mesa que a gente vai fazer aqui durante a semana de quilting fácil, a gente não vai precisar mexer nesse botãozinho aqui, tá? A gente não vai precisar mexer na nossa posição da agulha neste momento. Você vai alinhar esta parte que você dobrou com uma das linhas da base de corte, deixando um pouquinho sobrando lá, ó. Deixa aqui alinhadinho certinho, coloca bem retinho, porque nós vamos refilar esta parte aqui. Nós podemos fazer isso com uma régua e a base de corte,
a gente simplesmente posiciona a nossa régua lá naquela linha, vem com o nosso cortador circular, abre a lâmina e corta. Caso você não tenha cortador circular, você pode riscar aqui e daí vir e cortar em cima do risco com a tesoura. Cortador circular não tem mistério. Como que você faz? Eu alinho minha régua bem certinho ali na linha, o meu antebraço, posiciono na régua, venho com o meu cortador circular e encosto a lâmina do cortador circular aqui na régua e daí é só cortar. Desta maneira, você não corre o risco de que a régua escorregue e de repente a lâmina pegue o seu braço. Bia, eu não tenho a base de corte para alinhar aqui. O que que eu posso fazer? Com a minha régua, vou pegar o finalzinho dela e colocar ali, ó, alinhado com aquela minha dobra. E daí sim, eu vou riscar e cortar com a tesoura. Para riscar, eu vou usar uma caneta própria para tecido, aquelas que apagam, ou giz de alfaiate, mas tem que ser uma caneta que não vá manchar o meu tecido. Agora é só vir com a tesoura e cortar exatamente em cima do risco que eu fiz. E quando eu faço isso, eu tenho esse tecido esquadrado desse lado, tenho que fazer a mesma coisa para o lado de cá. Então, simplesmente venho e risco para tirar aquela parte que tem os furinhos. E olhem como ficou certinho, ó. Alinhei na minha base de corte. Aqui tá a linha que eu cortei com a tesoura. Ou seja, dá para fazer de qualquer maneira, né? E agora eu vou fazer com o cortador circular. Eu vou tirar aquela parte de baixo, que tem aqueles furinhos. De novo, mantendo o meu braço apoiado, e eu venho com o cortador circular, alinho a lâmina do cortador alinhada com a régua e simplesmente corto. E o meu corte já está feito. Meu tecido é esquadrado. Quando eu abro esse tecido, não forma uma barriga aqui. Para o nosso projeto, nós vamos começar com quadradinhos de 10 em 10 centímetros. Então, de novo, se você tem a base de corte, você simplesmente já tem esses dois lados esquadrados, você vai cortar a primeira parte aqui para refilar esta pontinha e vai contar 10 quadradinhos. Cada quadradinho desse daqui, na base de corte, significa 1 centímetro. Então, se você estiver com a base de corte e o cortador circular, você apenas vem de 10 em 10 centímetros. De novo, apoia o teu antebraço. Você já vai ter 2 quadradinhos de 10 centímetros, 10 por 10. Não tem cortador circular, só tem a régua escolar. O que que você vai fazer? Vai medir 10 centímetros com a sua régua. Põe o número 1 ali, o 0, aliás, ali no início, ó. E vai contar 10 centímetros. Faz uma marquinha. Vai mais para cima. Coloca o 0 ali de novo. 10 centímetros, fez outra marquinha, agora você apenas vai unir as duas marquinhas. E daí vai cortar com a tesoura. Bom, você viu que quando a gente tem conhecimento, tudo fica mais fácil, né? Agora você já sabe escolher seus tecidos de forma correta, já sabe combinar cores e estampas, já sabe combinar cores e estampas usando o círculo cromático, usando o tecido principal e secundário, tudo isso eu ensinei lá na aula 1. Já sabe que os seus retalhos são valiosos e que você não vai mais jogar retalhos fora. E já aprendeu a cortar corretamente seus tecidos, deixar tudo preparadinho aí, pronto. E aprendeu como regular a sua máquina, como deixar o ponto bonito da sua máquina. Você tem lição de casa, você tem bastante lição de casa. Você vai ter que cortar os seus tecidinhos, deixar todos eles cortadinhos. Passei a lista de material ontem e hoje eu vou colocar de novo para quem ainda não entrou no grupo VIP. Entre no grupo VIP, deixa lá o teu recado. A gente abre, esse grupo está fechado, mas a gente de tempos em tempos abre. Então, assim que você entrar lá, provavelmente ele vai estar fechado,
mas eu sempre coloco os horários que a gente vai abrir o grupo para você poder tirar dúvida. Já vou avisando, tá? Porque sempre tem aquelas chatinhas de plantão. A gente está aqui para tirar as dúvidas, então eu tenho que abrir o grupo de tempos em tempos, e quando a gente abre o grupo, claro que é um grupo que tem bastante gente, então tem bastante interação. Depois o grupo fecha e fica tudo normal de novo. Se você não gosta de grupo com interação, mesmo assim você precisa estar lá, porque é por lá que eu passo as informações importantes para você poder dar continuidade aqui nas nossas aulas gratuitas. Então faz o seguinte, silencia o seu grupo. De tempos em tempos você vai lá e pega só o conteúdo que eu estou passando. Daí você não fica lá ouvindo o que as pessoas estão colocando de dúvidas ou não. Apesar de que é muito importante você interagir por lá também, porque é essa interação que faz com que eu prepare um conteúdo mais apropriado para você também. Então vamos lá, olhe só, nós aprendemos bastante coisa já, hein, gente? A gente já aprendeu bastante coisa ao longo aqui dessas 2 aulas, imagina só, a gente ainda tem mais 2 aulas pela frente, muita coisa, né? Já aprendemos tantas coisas, aprendemos a combinar tecidos, aprendemos a cortar tecidos, agora amanhã a gente vai aprender a costurar corretamente tecido. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para passar para vocês. Bom, uma coisa eu quero dizer para vocês, errar, todo mundo erra. Eu errei no meu começo, as minhas alunas erraram no começo delas, provavelmente você já tem errado e ainda venha a errar algumas vezes. Mas quando a gente tem uma pessoa nos orientando, a gente consegue corrigir nossos erros, a gente consegue entender o que a gente está errando. Eu vou mostrar aqui uma sequência de fotos, na verdade não é nenhuma sequência de fotos, vou mostrar aqui no meu celular, minha equipe vai pôr, eu fiz um videozinho para mostrar o que aconteceu recentemente num dos meus grupos de mentoria. Eu estava com uma aluna que, inclusive, a Maria dos Anjos, que mora em Luxemburgo. Ela mora em Luxemburgo? Eu sempre faço confusão, porque eu tenho uma aluna que mora na Bélgica, uma que mora em Luxemburgo, são todas portuguesas, mas acho que a Maria dos Anjos é de Luxemburgo, e ela estava fazendo um bloco, e ela postou a foto do bloco, e daí eu circulei e falei, ó, tá invertido aqui. Daí ela falou, é mesmo? Eu não tinha percebido, foi lá, desinverteu, ela não tinha costurado ainda, ela tinha posto, acho que no chão da sala dela, lá do cantinho de costura dela, e ela estava montando um bloco, e um dos bloquinhos dela estava numa posição invertida e o desenho não estava se formando. Daí ela mudou o bloco errado, daí eu falei, agora tem 2 invertidos. Dela, nossa, é mesmo, mudei o errado. Dela mudou um deles e o outro mudou, mas mudou na posição errada. Eu falei, continua errado. Daí ela foi lá, mudou, daí eu falei, agora sim, tá certo. Olha só, quando que você ia ter isso em qualquer lugar aí perdido? Não, isso você só tem aqui. Esse tipo de atenção, de carinho, de cuidado. Porque se eu tivesse visto e só tivesse dito, ai, que lindo, e deixado passar, ela ia costurar errado. Talvez ela prestasse atenção, na hora percebesse que estava errado, mas talvez não. Talvez ela costurasse errado. E talvez na hora que ela fosse fazer o quilting, a peça estivesse errada, ela não percebesse, e depois ela daí já fez o quilting, já finalizou a peça, e daí depois ela ia olhar aquele erro, e ela ia olhar para aquele erro para o resto da vida dela. E ela ia ficar eternamente pensando, puxa, eu não prestei atenção, eu não sou boa o suficiente, eu fiz errado, não tive ninguém para me orientar. Graças a Deus ela é aluna de Bia Abdala, e eu percebi, porque eu não deixo passar nada. As minhas alunas fazem um errinho ali, eu falo, não, ó, tá errado, dá para corrigir. Porque quando você tem alguém para te orientar, essa pessoa pode te dizer aonde você está errando, o que você está errando, e melhor, como você pode corrigir. Porque não adianta a gente apontar os erros e não dar solução, né? Então ela diz, eu digo onde as minhas alunas estão errando e aonde elas podem corrigir. Olha, gente, meninas, amanhã vai ser um dia muito especial. Nós vamos para nossa maquininha de costura, já começa a conversar aí com a sua, faz aquela de louca de máquina, sabe? Maquininha, você vai descansar hoje, porque amanhã a gente vai trabalhar. Amanhã a gente vai pôr a nossa maquininha para trabalhar, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre a sua máquina de costura, eu passei as regulagens para minha máquina de costura. Talvez a sua máquina de costura seja um pouquinho diferente. Meu conselho, primeira coisa que você vai fazer é olhar o manual da sua máquina. O manual, ele serve para a gente olhar, tá? Ele não veio de enfeite ali junto com a sua máquina. Bia, a minha máquina veio sem manual. Entra na internet, coloca o modelo da sua máquina, vai lá e procura na sua máquina. Ai, Bia,
minha máquina é muito velhinha, tá tudo apagada, não sei que modelo. Bate uma foto da sua máquina. Assim que eu abrir o grupo, você coloca a foto lá e fala, Bia, eu não sei qual é o modelo da minha máquina é essa. E daí eu vou tentar te ajudar a procurar no Google, porque hoje em dia tem tudo no Google, a gente acha modelo de tudo e manual de tudo. Então, se você tiver alguma dúvida de como coloca a bobina na sua máquina, de como enche a bobina na sua máquina, de como ajusta a tensão da sua máquina de costura, de como passa a linha na sua máquina de costura, bata uma foto da sua máquina e coloque no grupo a hora que a gente abrir o grupo. É para isso que o meu grupo VIP serve, para te ajudar, te orientar. Isso que você tem comigo gratuitamente, tem gente que paga para fazer, para te dar. Vai ter gente que vai cobrar de você essa informação. Aproveite, me sugue tudo que você puder sugar durante essa semana, porque semana que vem, abre as inscrições para o meu curso e daí você vai poder me sugar, mas você vai ter que pagar para ter a minha informação. Mas vai ser um dinheiro muito bem pago, a gente vai falar isso mais lá para frente. Claro, ninguém trabalha de graça, sim, eu tenho um curso fenomenal, mas a gente vai falar disso mais lá para frente, tá? Eu só quero que você saiba que sim, você consegue, sim, você é capaz, sim, você está em ótimas mãos. Aqui ninguém fica para trás. Aqui ninguém fica para trás. Então, faz o seguinte, já anote aí, que amanhã nós temos um encontro às 8 horas, será imperdível e é indispensável que você vá agora para o grupo VIP, porque por lá eu vou repostar a lista de materiais para você separar os materiais, quanto que você vai precisar do tecido 1, digamos que esse daqui seja o meu tecido 1, quanto você vai precisar do tecido 2, quanto você vai precisar do tecido neutro, quanto você vai precisar de viés, quanto você vai precisar de forro, quanto você vai precisar de manta. Lá vai estar detalhadinho a lista dos materiais, com a foto da minha peça e eu ainda vou numerar, ó, este daqui eu considerei meu tecido 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Vai estar numeradinho para você conseguir olhar os teus tecidos e ver qual combinação você consegue fazer com os teus tecidos. E daí você vai também colocar lá, o meu tecido 1 vai ser este, o meu tecido 2 vai ser este, o meu tecido 3 vai ser esse. Então lá no grupo VIP tem a lista de materiais para você baixar. Hoje eu já vou liberar, hoje não, amanhã, hoje eu já vou liberar para você, assim que acabar essa aula, ainda hoje, assim que acabar aqui, eu vou lá no grupo VIP e vou liberar o PDF com o esquema de montagem, que é o que a gente vai usar na aula de amanhã, tá? O esquema de montagem é para a aula de amanhã, mas já vou liberar hoje o PDF. E tem também o link da aula 1, para quem não assistiu, lá vai ter o link da aula 1 para você poder rever. Então, olha, sei o que você está fazendo, que você não está lá ainda, tá? Corre para lá, que por lá você vai ter acesso a todas essas coisas que eu te falei aí. Que mais que eu tenho para falar para vocês hoje? Acho que a gente já está acabando essa aula, hein? Lá no grupo tem dicas extras também, tá? Estou pensando em liberar para vocês o e-book de cores e estampas lá pelo grupo. É um e-book bem bacana que eu fiz. Você vai poder baixar, imprimir e ter aí guardado para sempre com você. Esse e-book eu já vendi, hein, gente? Eu vou dar de graça para vocês. É isso. Ah, claro, né? O link para você entrar no grupo das super interessadas está aqui no chat. Minha equipe já colocou. E se por um acaso você assistir essa aula depois, não estiver aí fazendo bobagem, que não... porque quem não está ao vivo aqui com a gente está fazendo bobagem, né? Mas se você por um acaso estava ocupada, aconteceu alguma coisa, não pôde assistir ao vivo, assistiu essa aula depois, o link vai estar na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você entrar no grupo VIP. Corra e entre o quanto antes. Você não precisa caminhar sozinha, tá? Você pode caminhar junto comigo. Olha, agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários também o que você mais gostou da aula de hoje. Se foi a manta da minha avó, se foi eu contando que eu errei minha estrela, se foi eu mostrando como cortar tecido, o que você mais gostou da aula de hoje? Qual foi o seu maior aprendizado aqui na aula de hoje? Me conta também se você já sabia cortar dessa maneira que eu ensinei, alinhando o tecido ali para deixar ele quadradinho, se você já conseguia cortar dessa maneira ou se você cortava como eu ensinei a cortar com a tesoura.
Me conta aqui que eu quero saber também. E a sua tarefa é deixar os seus tecidos cortadinhos. Lá na lista de materiais não só vai ter a descrição de quanto você precisa de cada tecido, mas também qual que é o tamanho que você precisa cortar os quadradinhos de cada um dos tecidinhos, tá? Então já tem lá certinho e eu quero que você deixe ele cortadinho para amanhã. Lembrando que antes de você cortar os teus tecidos, você deve fazer a sangria dos tecidos. E lembra que eu te falei que lá no grupo VIP tem um monte de dicas e coisinhas extras? Também vou liberar para você lá no grupo VIP um vídeo onde eu vou te ensinar como fazer a sangria dos tecidos, porque é muito importante você fazer a sangria dos teus tecidos antes da gente começar a usar os tecidos, tá? Mesmo que seja retalhos, você precisa fazer a sangria dos retalhos antes de refilar o seu tecido. Então, você vai escolher os seus tecidos, vai fazer a sangria dos tecidos, porque vai ver se ele solta a tinta e se ele encolhe, vai deixar eles secarem. Se você tiver pressa para fazer isso, pode ativar secando no ferro de passar, mas o ideal mesmo é que você deixe ele secar o máximo possível aí. Molha ele, faz a sangria, deixa ele secando num lugarzinho meio plano, meio esticadinho, num varalzinho, pode ser até pendurado, mesmo como se fosse uma roupa, e depois você passa ele, termina de secar passando ali. Então, faça isso que vai te ajudar bastante. Vou te também deixar um outro vídeo de como engomar teus tecidos, porque para o patchwork, às vezes, um tecido engomado, principalmente para as iniciantes, é mais fácil. Então, vai ter esses 2 vídeos extras que eu vou deixar de presente para vocês lá no grupo VIP. É muito importante que você esteja lá, porque é só por lá que vai ter esses vídeos. E também vai ter o plano de costura, que é o que a gente vai usar na aula de amanhã. Então, nós vamos postar tudo isso lá no grupo VIP. Esteja lá. Quando eu abrir o grupo, se você tiver dúvida, interaja. Se você tiver dúvida sobre sua máquina de costura, bata uma foto dela e poste lá no grupo, que eu vou tentar te ajudar. Não prometo que eu vou conseguir achar o manual de todo mundo, mas a gente vai tentar fazer o possível. Eu vou pôr as madrinhas do meu curso vão estar lá também, tentando ajudar, tentando interagir com vocês, tentando ajudar na hora que a gente for abrir os grupos, tá? Então, fica aí atento. E é isso, gente. A aula de hoje era isso. Um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Não se atrase. Estou esperando vocês.